Então, hoje o nosso franqueado não tem como dar errado, eu vou explicar o porquê. Frutos do mar é um desafio, ele é um desafio inclusive dentro do próprio mercado brasileiro, tanto de consumo quanto de preparação. Se a minha esposa hoje tiver apertado para ir num banheiro, eu parar o carro na rua e tiver um restaurante japonês, um sushi da vida, Uhum. e ela entrar, ir no banheiro, usar o banheiro e voltar e sair do restaurante, ela vai parar numa UTI. Alô a todos, estamos em mais um episódio aqui da Central no Varejo, dessa vez com o Mar na Mão, que tem revolucionado bastante a questão da alimentação saudável. A gente vai falar um pouquinho disso com o Matarazzo. E eu tô aqui do meu lado com o Rodrigo Amaral. Rodrigo, Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Matarazzo? Todo Tudo o bem? pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, Matarazzo? E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o Mar na Mão, sobre as histórias e como a gente consegue justamente trazer um pouco das ideias de varejo, né, Patrícia? exato, exato. E eu queria começar justamente pedindo para o Matarazzo se apresentar, né? E a gente estava discutindo um pouco antes de como que surgiu toda a ideia do Mar na Mão e também de todo esse seu período ao redor do mundo. Queria que você se apresentasse e contasse a história um pouquinho para o pessoal. Tá, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. O Mar na Mão nasceu de um conceito primeiro, pequeno, com marmitinhas fitness, mas aí migrou para restaurantes somente de frutos do mar, que é um segmento delicado de se mexer e está em altíssima, porque por ser delicado, pouquíssimas pessoas inserem seu produto somente frutos do mar. Nós temos hoje 320 pratos, existimos há um ano, e estamos com 37 unidades abertas, o nosso forte é iFood, e a parte institucional, que são marmitinhas, agridoce, fitness com 300 calorias, mas somente na linha frutos do mar. E Matarazzo, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? A gente estava até bem impressionado, mas como é que surgiu essa ideia, assim? Da onde que veio, assim, Eu tenho uma conexão com o mar de navegação desde os 12 anos de idade. 12 Tenho anos? veleiro até hoje, gosto de velejar, participo muito do ecossistema náutico marinho e sempre tive uma preocupação em comer saudável. Lógico, estou com 65 anos, é quase uma obrigação comer saudável. Não que eu não aprecie um torresmo, adoro, mas sempre que posso, optava sempre para frutos do mar. E vi que era um mercado que poderia existir. Juntei toda a minha experiência. Eu sou formado em gastronomia, né? Desenvolvo mestrado, sou pós-graduado e agora faço Le Cordon Bleu, alta gastronomia. Eu estudo aqui na França, faço um pedaço lá de alguns cursos e estudo aqui, na Vila Madalena. E ainda desenvolvo técnicas de frutos do mar. Nós nos preocupamos tanto com frutos do mar, para você ter uma ideia, uma peculiaridade, nossa cozinha de produção, sequer os funcionários podem abrir a marmita que trazem de casa lá com frango, com linguiça, ou salsicha, ovo. Não entra na nossa cozinha nem para a própria alimentação dos funcionários, para não existir cruzamentos. As panelas que a gente costuma cozinhar camarões e crustáceos, é somente para camarões e crustáceos, não se cozinha peixe, Outra coisa. por conta de quem tem grau último de alergia. Bacana. E aí você estava contando um pouquinho da história também de como começou isso, né? Então, você era cirurgião, certo? E aí, como é que foi essa história? A partir desse momento de, olha, eu vou querer desenvolver isso aqui, né? Você contou a história da navegação, que eu acho que é importante É, falar um pouquinho pro eu era pessoal do, aqui. do ramo cirúrgico, da Aham. medicina, eu era perfusionista cardiovascular. Na época, eu decidi abandonar a perfusão cardíaca e dar uma volta ao mundo aí de veleiro, alguns países, Legal. 127 países mais ou menos, eu conheci com a navegação, as velejadas. Quando eu voltei, fiz uma outra faculdade de gestão ambiental, mas tudo me levava sempre para a cozinha.
Então, quando eu ia próximo da casa de uns amigos, ó, churrasco em casa. Aí faz aquele camarãozinho, Que cara. você gosta. Aquele peixinho que você fez pra gente. Aí acabou, eu falei, peraí, uma hora eu tenho que ganhar dinheiro com isso, né? E aí decidi então montar, mas sempre esteve na minha cabeça montar uma rede de franquias que não te ocupe de domingo a domingo, que não te ocupe no Natal, Réveillon e Ano Novo. A gente está abrindo franquias agora, e o interessante do futuro franqueado é que ele não tem que trabalhar. O restaurante, sim, trabalha, mas porque o nosso forte é takeaway e iFood, delivery, Uhum. como um todo, né? E a nossa boutique de lojas. Estamos tentando aí 600 franquias, é o nosso objetivo. Agora vamos iniciar as vendas das franquias 24, 25, 26, 27 de junho na feira da ABF. Ótimo, maravilha. E é um mercado super promissor, né? E acho que tem uma questão que é o desafio do frutos do mar, né? Frutos do mar é um desafio, ele é um desafio inclusive dentro do próprio mercado brasileiro, tanto de consumo quanto de preparação, né? De armazenamento, de logística. Então, acho que a Manamão tem pouco a pouco desbravado esse mercado todo e traduzido isso de uma maneira muito fácil, né? O nosso prato ele não é congelado, né? Ele é pré-preparado e depois ele é ativado em banho-maria Ah, e legal. depois vai a uma frigideira onde ele sofre o acabamento final. Então, Ele preserva o sabor. preserva. Se eu fizer um fresco aqui, já fizemos isso. Um fresco e um congelado de 90 dias, Uhum. que foi o que nós fizemos com o Ivan. O Ivan foi almoçar conosco na unidade Brooklyn e nós servimos. Ah, não, minto, na unidade Moca. E nós servimos a ele um prato de 90 dias de congelamento e depois servimos um fresco. E ele optou, sentiu mais sabor no de 90. Frutos do mar, uma peculiaridade interessante. A gente começou meio como uma brincadeira e qual foi o start que virou sério? Um dia, inaugurando a loja da Vila Mariana, nós recebemos um telefonema. A pessoa nos achou no Instagram e ligou. E aí falou: olha, o chefe de cozinha, coincidentemente, hoje está aqui. E aí eu atendi, ele falou: olha, eu quero uma muqueca de peixe, mas deixa eu explicar. Se a minha esposa hoje tiver apertado para ir num banheiro, eu parar o carro na rua e tiver um restaurante japonês, um sushi da vida, Uhum. e ela entrar, ir no banheiro, usar o banheiro e voltar, e sair do restaurante, ela vai parar numa UTI. Eu disse, mas como assim? Ela falou, o grau de alergia dela, do cheiro do camarão e o ambiente, faz com que ela vá parar na UTI. E aí eu disse, puxa, ficou muito mais sério. Uhum. Isso são vidas, né? Tanto que a gente tem o 0800, que será um 0800 para o médico atendendo no caso de... Lógico que ele vai dizer, toma uma polaramina da vida e aguarde acalmar o efeito. Porque muitas pessoas não sabem que são alérgicas. Sim. Sim. E alergia, você sabe, ela não é a camarão. Né? 90% dos alérgicos a camarão, na verdade, ele tem alergia ao metabisulfito, que é um produto jogado no camarão, é um antioxidante. Se você pegar um camarão sem o produto, fresquinho, pescado na hora, talvez você não desenvolva alergia. E também você tem alergia para certos tipos de crustáceo e outros não. Às vezes até da região. Eu tô nesse grau. Eu É, tenho em alguns e é, outros não. Alguns camarões sim, alguns é. não. Não se O sabe. camarão de cativeiro, que é produzido na região de Natal, Rio Grande do Norte, aquela região toda, Sim. ele tem um índice de alergia baixíssimo, por incrível que pareça. Não sei se trata-se da água, quantidade de Talvez a gordura, produção ali. talvez a produção ou o ambiente, mas já o que vem de Farol de Santa Marta, no Rio, e que vem de Itajaí, já tem um grau Maior. para pessoas alérgicas. Então, é delicadíssimo mexer com frutos do mar. Mexer com 1000 pratos dia, mais delicado ainda. E como que você trabalha essa cadeia toda para garantir essa qualidade ali na ponta? Eu confesso até que estou trabalhando demais, tentando dividir essas funções. Quem faz a compra hoje sou eu. E o horário do CEAGESP, ele é muito ingrato. Sim. Desculpa. Ele abre à 1 da manhã e vai até às 5 da manhã, 5h30. É um horário super ingrato. Sim. Então você tem que chegar lá meia-noite, botar uma bota, Bem de etc. madrugada mesmo. E começar a preparar. Mas para mim esse é o ponto principal. Eu já vou com um caminhão frigorífico nosso próprio, já coloco nos isopores do caminhão, já vai direto para a produção
semanal do mão na mão. Então, não deixando com que o produto ficam 6 meses armazenados. Legal. Toda semana, então, você faz esse processo, né? Você desenvolveu o fornecedor, desenvolveu aquele produto e, obviamente, né, desenvolveu esse método aqui. E como é que foi chegar nisso, né, Matarazzo? Que eu acho que isso é importante também, um pouco do que a gente estava conversando, indo agora nesse modelo de franquias aí, para a gente poder, justamente para quem está ouvindo a gente aqui, até entender um pouco melhor como é que funciona isso, né? Começa, obviamente, com a qualidade do produto, mas segue também com todo o processo da cadeia, né? Nós tivemos a felicidade de conhecer a Guaquira no meio desse processo, Legal. bem no início, por intermédio do Ivan, que comprou a ideia, quando a mesa de reunião era ainda uma mesa de madeira, nascendo a ideia do projeto. Tava aquele papel ainda, quando você trouxe da tudo, Essa quando cor você é via que boa, não tava é boa? ainda. É isso, Legal. exato. Agora não, hoje a gente está. Olha, palavras da Guaquira. Hoje nós somos preparados uma das melhores marcas brasileiras que estão sendo lançadas no mercado de franquia. Poxa, que legal. Com muitos diferenciais. Vou citar um deles. O nosso break-even é excepcional, com 35 dias entra no break-even. Se você 35 vender dias. 14 pratos por dia, que seriam 7 de manhã e 7 à noite, você está no break-even. Caramba, É muito pouco, é pouquíssimo, né? sim. O nosso CMV está girando de 27 a 35%, um dos mais baixos, se não mais baixo do Brasil. E a vantagem do nosso diferencial é quando alguém compra uma franquia, o dinheiro é colocado num fundo de reserva meu, da empresa, fica um ano sem mexer naquele dinheiro, sendo corrigido. Poxa, A partir de um ano, você tem a franquia definitiva, e se for a sua opção, eu quero meu dinheiro de volta corrigido. E legal. todo mês você recebe a correção daquele dinheiro, não em verba, mas o quanto ele está gerando. Lógico, e para isso existem regras. Sim, Olha, você. Ah, mas espera aí, você abriu 200 dias no ano, era para ter aberto 360. Poxa, mas você abriu às 11h30, meio-dia, aí você fugiu das regras, mas um caso bem típico. Olha, minha esposa que ia tocar, adoeceu e não vai mais tocar. Ok, nos passe a franquia. Então, é um diferencial de franquia. poxa, legal isso, né? E não é todo mundo que pensa nisso, né? Todo mundo só quer vender franquia e não Não. preocupa com esse modelo. A gente tava falando um pouquinho disso, assim. Hoje, o posicionamento da Mar na Mão dentro dos outros concorrentes, vamos dizer assim. Qual que é o grande diferencial? Talvez seja o processo? É mais ou menos isso? É, isso. Nós não temos um concorrente direto, Certo. né? Existem os fast food de praça de alimentação, que todo mundo conhece muito bem, Sim, sim. e etc., que são pratos congelados que vão para o forno micro-ondas. Nossa cozinha não tem forno micro-ondas, ok? Ele é ativado no banho-maria Que por legal. 2 minutos e meio. Eu desenvolvi uma técnica, eu dou sempre o exemplo, deveria ter trazido um aqui, mas ele é um tablet, igualzinho um tablet, fininho, tá? Em um plástico que nós também desenvolvemos, então ele vai para o banho-maria nesse plástico que desenvolve um vapor dentro em 2 minutos, aquece e desenvolve e aguça novamente o sabor. E Então, a aí cocção do plástico é que faz o que faz o término do. Para você ter uma ideia, o risoto nós cozinhamos 20% na cozinha somente. Os outros 70% são esses 4 minutos de vapor e Que legal. frigideira. É, É uma operação também rápida, né? muito. De entrega, enfim. E que acaba também gerando benefício ali. A cada 4 minutos sai uma muqueca. É impressionante. E o Ivan teve conosco para falou, não, não sai. E aí ele foi acompanhar. E a cada 4 minutos sai um prato. Pode ser risoto, muqueca. Muqueca é o prato mais complexo porque ele é o mais pesado também. Ele Sim. vem com 700 gramas. E os outros pratos são 400. Né? Por que os É uma 700 boa gramas? refeição, 700 É, gramas. porque a moqueca, né? A gente fala muqueca, mas é moqueca. A moqueca, ela vem com arroz, a moqueca e o pirão. Então ela pula para 700 gramas. É o prato mais pesado que E nós qual que é o carro-chefe de vocês? Aquilo que Moqueca. vocês estão sentindo? É moqueca? Incrivelmente é moqueca. É o carro-chefe, assim, disparadamente. Nós temos hoje 30 e... Ao todo eu tenho 58 sabores de moqueca. 58. Lançamos agora a vegana e a vegetariana. Legal. E você estava falando da questão do portfólio de produto de vocês e do mix, né? Porque vocês também têm a linha do fit, do saudável, que a gente vê que é uma tendência forte dentro do mercado, né? Vocês estão apostando nessa variedade
Como que vocês estão desenvolvendo isso? Ao longo do processo, nós descobrimos que o que mais cresce no Brasil, em termos de franquias, são comidas, né? E as comidas saudáveis também. E o peixe, por si só, te remete a ser saudável, né? E o portfólio de comidas, né? Ou seja, a Isso. variação de comidas, né? Que cada vez mais eu acho que É. tem mais opções de comida. Geralmente o que nós temos, a linha de nhoque, nhoque de frutos do mar, nhoque de peixe, nhoque de camarão, nhoque de lula, nhoque de salmão, nhoque. Então são vários sabores dentro da categoria nhoque. Depois risotos, 6 sabores de risotos. Moqueca, nós temos 58 sabores de moqueca, mas no cardápio hoje gira em torno de 16, 18 moquecas, entrando agora as moquecas veganas e as vegetarianas. E podem comprar, é vegana literalmente, não contém gordura. A vegetariana vai a manteiga, etc. A vegana não, a vegana acompanha palmito, banana e cogumelos. Caramba, que E legal. também é uma mudança de hábito do próprio consumidor brasileiro, né? Quando a gente fala nessa questão de frutos do mar, ou essa questão mesmo vegana e vegetariana, a gente tem visto essa movimentação toda, mas também há o grande desafio que eu acho que vocês vêm fazendo muito bem, que é essa quebra, né? Quando a gente fala de peixes e outras coisas, a gente tem sempre muitas sazonalidades ali, e não o dia a dia, né? E quando a pessoa pensa em peixe, ela pensa naquele peixe básico. Tirando algumas regiões do Brasil, que a gente sabe que Brasil é Brasilzão, né? Vocês sentem isso na prática? Como que é o dia a dia ali? A gente, o Manamão, ele nasceu com um conceito ambiental muito grande, então nós não trabalhamos com peixes em extinção, e nós não trabalhamos com peixes fora da medida do peso e do padrão de centímetros. Por exemplo, o robalo abaixo de 40 centímetros a gente não compra, mesmo que esteja com preço excepcional. Dependendo da qualidade do cação, não compramos, porque se encontra garoupa, nem pensar, são peixes em extinção. Nós trabalhamos com equilíbrio sustentável. Legal. Além de te dizer que nossa energia é solar, nossa água tem água de reuso, toda a nossa cozinha, a emissão de monóxido de óxido de carbono da frota e da cozinha é compensado por 27 mil árvores plantadas e comprovadas. Nós temos todas as nossas pegadas praticamente neutras. O nosso carbon free é excepcional. Assim, orgulhosamente falando, por sou gestor ambiental, então nos preocupamos muito nisso. E o peixe sazonal evitamos tê-los, porque o nosso camarão vem de cativeiro, o nosso salmão também vem de cativeiro. E depois nós trabalhamos somente com peixes de água salgada. O único peixe de água doce que nós temos é o filé de tilápia, que vai na linha fitness. Porque um diferencial, olha, gente, eu falo muito, vocês me cortem, tá? Não, 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 mas é imagina. legal, é legal ouvir essa história justamente para quem está ouvindo a gente também, entender um pouco mais de como é que é um processo, né? E aí, eu acho que, né, a primeira coisa que você comentou, muitas vezes tem muita preocupação de comer, né? Justamente eu tenho alergia. Às vezes eu nem sei se eu tenho alergia ou não. É. Então, eu acho que essa preocupação também da gente desenvolver isso, estruturar, né, e chegar na mesa de todo mundo aqui melhor, é muito legal a gente conhecer. Então, você estava falando que todo o teu processo envolve toda essa, enfim, uma série de benefícios não só ambientais, mas né, da cadeia de produção em si mesmo. E aí, eu estava pensando aqui, quando a gente conversou um pouco antes, você tem várias linhas de produtos, né? Então, assim, acho que seria legal falar um pouquinho de como é que essas linhas se conversam com toda essa estrutura de produto que você vai vender pro franqueado, né? Acho que é legal isso. Nesse um ano de preparo com a Guaqueira em relação a ser moldado para ser uma franquia, nós nos preocupamos sempre assim, queremos ter um franqueado e um amigo, Sim, né? E não um franqueado que viraria ou virará uma ação jurídica. E eu percebi que o mercado é lotado disso. 80% de quem vende franquias são franquias que você percebe que não darão certo, né? O ponto de equilíbrio é péssimo e você percebe. É a venda da unidade pela unidade, né? E Infelizmente, nosso mercado acaba sendo um pouco complicado nesse sentido. isso. E aí nós somos moldados rigorosamente pela Guaqueira. Então, hoje o nosso franqueado não tem como dar errado, eu vou explicar o porquê. Existem 5 linhas de venda do franqueado. legal. Uma é o iFood, outra é o takeaway, que pode sentar numa mesa e comer. Nós só não vamos ter garçom, mas tem uma mesinha para você sentar, um guarda-sol, uma bebida para você pegar na geladeira.
Essa é a linha carro-chefe. Aí nós temos uma boutiquezinha com geladeiras de 3 ou 4 portas. Eu costumo brincar, é uma mini Swift. Tudo que tem ali, só que de frutos do mar. Onde o cara tem um camarão na moranga, um camarão dentro de um abacaxi com molho bechamel, um penne com salmão defumado, pera e mel, né? Tem alguns pratos que você leva para casa, para Legal. ativar na sua casa. Essa é uma outra linha de vendas, né? Aí nós temos a linha institucional, que é a venda para supermercados, principalmente agora. Nós estamos tentando fechar um contrato muito grande com uma rede chamada Inova de mini marketings. Aliás, eu sugiro que vocês os convidem para ver. Eles têm 250 mercadinhos em shopping, estão crescendo muito. Eles vão agora para a Que é uma parte. tendência também de É uma mercado tendência. muito É, forte, né? A gente chama de micromarketings isso, ali. muito forte. Agora eles estão entrando com Mesmo. micromarketing nas empresas também. Então é interessante o produto. Então nessa linha nós temos a linha fitness, que são 300 calorias, são 12 pratos. Por exemplo, vou dar um exemplo: salmão na manteiga e ervas finas com arroz integral, 280 calorias, 340 gramas de comida. Caramba. Tem a linha fitness, que carinha de boneca, carinha, o macarrãozinho é o cabelo da boneca, é a linha kids, perdão, né? Então a linha fitness, a linha kids, aí nós temos a linha premium, que é a linha mais sofisticada, filé de abadejo, lagosta, lagostim, essas coisas todas, robalos e tal. E aí nós temos a linha agridoce. Eu vou dar um exemplo: abacaxi com camarão e molho bechamel, salmão com molho de maracujá, essa é a linha, que também é outra linha de venda, né? E por último, tem o clube, que é o cara recebe 12 pratos de frutos do mar por mês na sua casa no Legal. isoporzinho congelado. Ele paga uma assinatura mensal, que eu acho que gira em torno de R$ 220. Pô, Nossa, né? para receber 12, é isso? É, Caramba. todo mês 12 pratos diferentes. Menos Então, ele passa a repetir depois de quase 400 pratos. O nosso cardápio ao total existem 400 pratos. É interessante. Que legal, que legal. Não tem como o franqueado dizer: ah, não, meu negócio não deu certo. Pô, você tem 5 linhas de venda. E o atendimento, obviamente, vai ser feito sempre pelo franqueado, que a gente estava falando aqui agora, né? É. Então, se eu pedir um iFood, né? Eu no ABC, eu vou ser atendido ali por São Caetano, Isso. né? Aqui, que a gente está aqui na região, aqui seria o Brooklyn, talvez, para ser atendido. Um raio de 12 quilômetros em linha reta. É bem longo. Parece que não, mas é longo. Sim, é longo, é bem interessante isso. E eu acho que assim, e isso casa bastante também com o teu histórico de vida, né, Matarazzo? Eu acho que isso é interessante, né? E a história, você falou, você viajou 127 países, é isso? Conheço ao total 127. 127 países, assim. E aí, ao longo desses 127 países, você foi também conhecendo a culinária de cada país. Isso. E aí, então, obviamente, pelo mar, inicialmente ali, né? É. Então, por ali foi que você teve essa ideia, além, Foi. obviamente, de fazer um negócio. E hoje, por exemplo, assim, dentro da estrutura de negócio, né, que você tem, hoje você é o responsável pela empresa, é isso? Sim, eu sou Certo. chefe de cozinha e eu Legal. cozinho todos os dias, Bacana. literalmente. Eu Cozinha passo gostoso. 6 horas, tá convidadíssimo já. Eu faço 6 horas de cozinha por dia, cozinha barriga no fogão Boa. mesmo. Eu faço o acabamento e a finalização de todos os. Pra ter certeza que o produto Está saindo no na tempo qualidade. principal. Bacana. E a diversidade também de pratos são gigantes, né? Eu amo cozinha francesa, tanto que estudo na L'École de Moulin, mas eu amo cozinha mediterrânea. E aos poucos eu estou introduzindo Tá fazendo inovações ali parciais isso dentro com do alguns cardápio. pratos mediterrâneos e alguns pratos franceses, porque a França, ela não inventou a comida, mas porque ela é o berço mundial da comida, ela escreveu a comida. Ela foi a primeira a escrever a comida. Legal. Ela transcreveu o que era falado em receitas. Por isso a mãe da comida mundial é a França, mas é por conta de ela. Ela não inventou, porque já existe a comida, né? Mas ela escreveu a comida. Então eu gosto muito da técnica desenvolvida pelos franceses. Tanto que o país, metade é amante da manteiga e metade do outro. Entre o norte e o sul temos manteiga e temos azeite, né? Então, puxar um pouco de sardinha para Le Cordon Bleu quando você veste a doma da Le Cordon Bleu, eu estudo lá toda noite, você se emociona pela disciplina e as técnicas aplicadas. Uma referência, Uma né? referência mundial, a melhor faculdade do mundo, a melhor escola do mundo.
né? E assim, eu jamais na minha faculdade, onde eu já fiz faculdade e fiz pós, e etc., você aprende a técnica que você aprende lá. E assim, a disciplina é tamanha, porque eu entendo um pouquinho da escola deles, da história. Foi feita, iniciou-se com um general, e o cara introduziu a hierarquia militar. Então, hoje, se você tiver faltando uma peça no seu uniforme, você não entra na aula. É impressionante a disciplina que existe. E eu puxei isso para um Manamão. Que legal. E aí, assim, pra quem, né, tá ouvindo a gente lá e quer pedir um iFood agora no Mar da Mão, É, ou seja, vai comer um produto, não um produto não, simplesmente de, né, de prateleira, não, um produto que vem com toda essa técnica é, e que É, vem com a história do... e eu acho que o mais legal é isso, né? Ela é uma quebra daquilo que a gente costuma imaginar como produto congelado. E De não massa, né? é isso, Produto de exato. massa, né? Assim, compra qualquer coisa igual, né? Enfim, sim. tem bastante hoje no mercado, mas é um produto de qualidade, né? É. Bacana. A gente preza muito pela qualidade da matéria-prima. O peixe, obviamente, o pescado e os crustáceos são nossa matéria-prima principal. A gente tem ostra, nós não temos, mas temos marisco, polvo. O nosso frutos do mar ele contém camarão, marisco, polvo e lula. Olha que Então legal. são frutos do mar mesmo. Sim. Não é aquela tapiação, né? Gostou Existem. dele, né? Você vai em shopping aí, em redes famosíssimas, você pede um estrogonofe de camarão. E você pode contar que tem de 8 a 9 camarões, 7 barbas. Nosso estrogonofe de camarão tem 16 camarões médios. Nós não trabalhamos com camarão 7 barbas. O nosso camarão é o médio, não é o grande, Sim, mas sim. é o médio. Então, nós Mas é temos camarão, né? Mesmo. 140, 150 gramas de proteína por prato. É bastante, É Bastante, é bastante. bastante É bastante. mesmo. bastante. Satisfaz bem. E o que eu fico feliz tem cliente que já pediu 19 vezes, 22 vezes. Caramba. É um cliente em O especial. índice de recorrência é muito forte, né? O que também, acho que é por isso até que quando a gente fala das questões das franquias, vocês conseguem também ter esse tipo de resultado, né? Porque você consegue garantir essa fidelidade, essa recorrência, enfim, ali para a franquia, que no final do dia é o que vai fazer o negócio girar, É, né? E acho que o próprio fato de vocês terem vindo dessa escola, né, faz com que você consiga tornar esses processos muito replicáveis e dê todo esse suporte para o franqueado ali no final do dia, né? processo. Nosso maior problema hoje, agora não mais, foi equiparar processo. Mesma muqueca que você come na unidade Moca é a mesma muqueca que você come na unidade Alphaville, ou na unidade Guarulhos, ou na unidade Brooklyn. Tanto que o designer é o mesmo, você tem a impressão que está entrando no mesmo restaurante. Se você entrar no Brooklyn e entrar em Alphaville, tirando Guarulhos, que é todo de vidro, os outros super iguais. Tanto que nós estamos indo agora para a feira da BF, com um stand que é um restaurante, é um iFood, Legal. com balcão, geladeira e tudo. Era igual a preparação que você tinha nas cirurgias, é isso? É diferente um pouco. O conceito. Os dois mexem com vida. É, exato. Né? Ah, legal, é. Eu aprendi nesses treinamentos que eu tenho, nesses cursos, no meu curso de Recordo, você não pode estar perto da perfeição, você tem que ser perfeito. Legal. A única reclamação que nós temos é assim: achei com pouco sal, poderia ser mais. Aí o outro, eu achei com muito sal, Sal. poderia ser menos. É, Então, esse tipo de a unanimidade é burra. sim. Então, para nós, a gente gosta disso. Não, não mexemos na receita, mas o nosso sal é sempre para menos. Que sal é uma coisa que você tem em casa, É. né? Então a gente trabalha o sal sempre para menos. Então, às vezes, escuto um comentário assim: olha, achei pouco sal. Tá, mas isso é fácil resolver, né? Eu odiaria se alguém dissesse: olha, comida não. Em Matarazzo, a gente tem vários perfis de públicos aqui. Tem gente que quer investir em franquia, tem gente que já é franqueado, tem empreendedor, Tem gente que quer pedir no iFood agora. tem gente que quer pedir no iFood agora. Conta um pouquinho pra gente entre, né, a conceituação do negócio e a gente conseguir ter as 37 unidades hoje que você tem. Quais foram os principais desafios? Você falou muito dessa dificuldade com os processos para padronizar. Conta um pouco dessa história. Quais foram os principais desafios, enfim, como que vocês conseguiram mudar a operação para chegar nesse grau de qualidade que a gente tem hoje? Tá, só finalizando, teve um cliente que falou: olha, eu moro em Ilhéus, e eu como a sua muqueca e eu me remeto a Ilhéus. Olha, Então, isso nos deixa extremamente felizes. E quando o cara pede o segundo prato.
aí ele gostou. Senão, não pediria Sim. novamente. E a incidência desses segundos pedidos, terceiros, são bem grandes. O maior desafio foi modelar, ter a produção dentro das normas, peso e qualidade. Por exemplo, um risoto pesa 400 gramas e ele pode oscilar entre 400 e 410 gramas. E ele tem que ter 16 camarões. Eu vou dar um exemplo da muqueca, por exemplo, a vegana. A vegana ela tem que ter 4 fatias de palmito, 4 cogumelos e 12 pedaços de banana. Esse é o mais complexo. Então, nós montamos hoje em etapas. Primeiro a base da moqueca vegana, depois o palmito, depois o cogumelo, depois a banana. E assim sucessivamente nos outros pratos. Camarão, ele entra junto com a base, primeira base, depois os camarões pesados. Então, 140 gramas de proteína de camarão. Pesa e coloca no prato. E aí vai para o ultra congelamento. Ultracongelamento, em 12 minutos ele está congelado, o que nos ajuda muito em não ter bactérias e nem proliferação de nada que atinja a saúde do consumidor final. E aí remete ao franqueado. Quando ele vai ver os nossos modelos, e eu ressalvo e coloco novamente a qualidade da Guaquira nisso, ele foi um ponto para nós de equilíbrio, muito de educação de franquia, de respeito ao franqueado. Então, o nosso modelo de franquia hoje ele é muito bem estruturado, os manuais, os processos, o que eles. Porque o franqueado ele não pode mudar absolutamente nada do prato, né? Muito menos da sobremesa, da bebida, etc. É tudo padronizado. Sim. E isso dá um conforto. Estão toda no know-how de vocês para que o negócio efetivamente dê certo, É. né? Esse é o segredo da franquia, como que a gente consegue fazer esse know-how ele ser escalável, né? E você dá essa segurança, essa proteção para o próprio franqueado e para o consumidor ali na ponta. Quando abrimos 5 unidades em Porto Alegre, mas como? E 4 em Porto Alegre e 1 em Xangri-Lá, litoral do Rio Grande do Sul. Era para testar logística. Tá? A 1.000 quilômetros, ok, a média é 1.000 quilômetros. E hoje a gente supre a cadeia do Rio Grande do Sul com uma primazia muito alta, Legal. muito bom. Não falta, chega congelado, nunca tivemos reclamações de clientes, tanto no litoral quanto. Lógico que estamos muito bem assessorados com a nossa equipe do Sul, mas a comida chega saudável. E isso prova que a logística é perfeita tanto para o Sul, como também para o Rio de Janeiro e fora do Brasil, que a gente pretende abrir agora Dubai, Miami e Buenos Aires. Legal. Nesse processo de franquia e de entrega do produto congelado. E eu ia puxar para isso. Quais são os próximos passos e aquilo que vocês estão vislumbrando ali de futuro? Nós descobrimos que nós somos muito bons num processo que é cozinhar, cozinhar, cozinhar e cozinhar. Né? Nós somos muito bons nisso. E existem pessoas muito boas e excelentes que sabem tocar os restaurantes. Então, nosso forte é franquear a rede toda. Segundo os nossos escritórios de consultoria, nós temos hoje capacidade para abrir 600 franquias. Esperamos iniciar agora na ABF com umas 50 franquias vendendo na ABF. Legal. Existem já umas pessoas interessadas em comprar. Passar essas franquias e nós continuarmos com a administração da comida, a gestão logística, a qualidade, licenças ambientais, etc. E que é o que sabemos fazer com excelência. Né? Nossa equipe logística, nossa equipe financeira, nossa equipe de RH, elas são equipes que atuam no processo e se envolvem em todos os processos. Né? Às vezes sai confusão, mas é importante conhecer a engrenagem do todo, né? Para poder atender o franqueado. Nós queríamos ter uma rede de franquias e nós atendemos muito bem esse franqueado. Não vamos atuar no ramo de restaurantes e franqueados, não, franqueados. Legal. Muito bom. Muito bom, Tarazo. Acho que para a gente é super enriquecedor ver todo esse crescimento, ver esse potencial da franquia de vocês. Eu acho que daqui a pouco teremos novidades e várias novidades. O número vai bater rápido porque é algo diferencial dentro do mercado de franquias. A gente sabe que o mercado de franquias tem várias possibilidades, inclusive de investimento.
os franqueados, mas uma rede sólida, né, que dê um resultado de curto espaço de tempo e que já tenha muito desses processos testados. A gente está falando dos processos testados em 37 unidades, né? É. Não é algo Não, trivial. Então, mais de 10 mil pratos vendidos. exatamente, a gente já tem um modelo muito consolidado, replicável, escalável, e acho que tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar falando dessa outra parte aqui É. dentro do podcast com você. Tomara. E a alimentação é uma coisa, né, que todo mundo, né, tem toda a parte sensorial, mas também eu acho que todas as palavras que você trouxe aqui pra gente tem essa relação de carinho, de atenção Sim. e daquele momento, né, de você estar, às vezes, né, seja num momento só para se alimentar eventualmente, mas tem que ter qualidade, né? É. E aí eu acho que, né, comida é amor, né? Principalmente Amor. para quem é latino, assim, eu acho que tem muito disso, né? E eu acho que é um pouco você tá trazendo isso, tentar replicar isso de uma forma mais escalável, É. mas mantendo a qualidade, mantendo o serviço Cozinhar é uma qualitativo. forma de espalhar amor a quem Sim. você não conhece, Exato. né? Porque a pessoa pode sentir amor ou ódio do outro lado. No nosso caso do restaurante Manamão, temos feito bons amigos consumidores. Legal. Então, é fazer amor, é interpretar, é uma peça de teatro, cozinhar, né? E o restaurante Manamão, nas redes sociais, Instagram ou Facebook, quando você pede um prato, tenha certeza que chegará aquele prato. Bacana. Né? Não é não tinha camarão na minha moqueca, é impossível, né? Não dá para não ter. Lógico que você depende de logística de entrega, motociclista, ciclista, que no meio do processo alguns balançam um pouco mais, etc. Mas aí é inerente à nossa vontade. Lógico. Mas a franquia e o restaurante, o Grupo Mar, o restaurante Mar na Mão, ele tá, eu espero também que se desponte muito, porque tem muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Bacana. Acho que, né? Acho que finalizar, deixar as palavras finais, Matarazzo, para quem está assistindo a gente, para quem quer investir ou para quem está nesse momento de empreender também, porque é uma história de empreendedorismo que deu certo e que a Sim. gente já vê sólida, né? As redes sociais de vocês, onde encontrar Manamão hoje. Em todas as redes sociais, Instagram, Restaurante Manamão, Facebook, Restaurante Manamão, ou Chefe Carlos Matarazzo vai remeter aos dois links da nossa proposta. Seguramente hoje eu posso te garantir como proprietário, a gente tem o tempero das mãos envolvido, que eu acho muito importante o tempero das mãos, você saber fazer com técnicas científicas, pesagem, etc. Qualidade muito bem feita. A franquia que eu tenho certeza que o franqueado, pelo break-even ser baixo, Sim. ele vai investir, vai Isso ficar é importante, satisfeito. hein? Isso é bem importante. Você alcança rápido. Sim. Você vendi 15 pratos, tá? Você não está no pior do mundo, vai melhorar, mas você já tem respiro para isso. Encontra-se as franquias abertas para venda, principalmente agora, a partir do dia 24, na ABF, onde mais está. As pré-reservas já existem para investidores, né, que queiram fazer. A franquia é interessante, são 4 módulos. E nas redes sociais nossas, você vai ter maiores informações do processo técnico e que franquia te leva para 37 pontos a escolher para testar. Né? Você quer saber se a operação funciona? Fique uma semana conosco. Não é só uma, né? Não, vai lá no restaurante do Brooklyn, entra lá e fica assistindo Joia. quantos pedidos saíram, quantas reclamações tivemos, porque hoje é tudo ao toque de um botão. Não dá mais para fraudar, Não. né? Ou você fez sucesso, você aperta o resultado do iFood, pá, aparece. Vendeu 800 pratos mês, ou então vendeu 4 pratos mês. A lojinha aperta o PDV lá de venda, tá lá o que a lojinha vendeu. Então hoje é mais fácil do franqueado ficar confortável em comprar, principalmente o mar na mão. Legal. E obrigado novamente aí, Matarazzo. Prazer é Obrigado, meu. Patrícia. E agora a gente vai também, quem sabe, experimentar. Não, vou pedir para que entregue amanhã para vocês aqui, que foi uma falha minha, deveria ter Não, trazido. imagina. Obrigado. Prazer Obrigada, enorme pessoal. estar com vocês. Valeu, gente. Tchauzinho.